noite nós temos a dileta satisfação de ter o seminarista Marcos Santa Brígida, servo do Senhor, que já está conosco há algum tempo, aqui servindo os nossos adolescentes, é membro da nossa igreja. A Luana está aí, a esposa Luana também é membro da nossa igreja, e ele tem sido uma bênção na direção e no apoio dos nossos adolescentes. Vamos orar por este servo do Senhor. Pai querido, que as palavras da boca do teu filho e o meditar do seu coração sejam agradáveis a ti, rocha nossa e redentor nosso. O povo de Deus apoiando diz: amém. Graças a paz, irmãos, boa noite a todos. É uma seleta, para mim também memorável oportunidade, sempre anunciar a verdade do Evangelho do Senhor Jesus, pregar para vocês, levar o que Deus tem falado ao meu coração, também ao coração de vocês, crendo que é o Senhor que nos dirige nesta noite. Eu peço a você que abra a sua Bíblia em 1 João, capítulo 2, verso 15 em diante, 15 ao 17. Nós vamos ler a palavra do Senhor nesta noite. Em semelhança ao que outros têm falado, né? O pastor já fez a apresentação a mim e eu não tenho nada mais a colocar, né? Vocês me conhecem, muitos que estão aqui já viram meu testemunho em relação à minha esposa e ao nosso filho, né? Temos servido ao Senhor nesta igreja, também servido aos nossos adolescentes, levando eles a estarem mais comprometidos com Cristo, batalhando pela fé também, sabendo que Cristo nos guia em qualquer faixa etária, desde a nossa mais tenra mocidade até os nossos dias mais sombrios, que são os que quando se aproxima a nossa morte, né? Para muitos são dias sombrios, mas para aqueles que esperam no Senhor são dias de espera para se encontrar com Cristo. Então o nosso texto nessa noite começa dizendo assim: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Meus irmãos, você já imaginou quanto os sentimentos moldam as nossas atitudes? Quantos nossos sentimentos moldam as nossas atitudes? Somos grandemente afetados pela nossa busca pelo conforto e o prazer, né? Muitas pessoas dizem que nós somos uma sociedade que busca sempre o prazer e deixamos de lado qualquer tipo de coisa que nos traga desconforto. Você deve imaginar a sua vida tendo aí o suficiente para você ter uma bela casa, você ter uma bela casa de campo ou de praia, você podendo viajar, você podendo levar os seus filhos para a melhor escola, você podendo desfrutar de um carro do ano, né? Você deve ter esses anseios, desfrutar de uma promoção, desfrutar sobre outras coisas, como a tão sonhada vaga no vestibular ou um concurso público que você almeja tanto, o mestrado que se aproxima e você o deseja. Você deve ter certamente um projeto de vida que você se vê bem nele. A Bíblia não condena que você siga tudo isso nem busque essas coisas, mas diz que sem amar a Deus sobre todas estas coisas, a sua vida não passa de uma vaidade, como disse Salomão. E é por isso que hoje nós vamos lembrar e ouvir um pouco sobre o grande valor de amar a Deus sobre todas as coisas. Nós lemos aí o texto de 1 João, capítulo 2, versos 15 a 17. Nesse tempo, João já não era um jovem. Você deve lembrar aí do Evangelho de João, você deve lembrar dos discípulos. João era discípulo do Senhor, e quando ele começou a seguir a Cristo, disse os estudiosos que ele ainda era um jovem. Mas aqui João não era mais um jovem. João já era um idoso,
E com a sua velhice também limitações se criavam na sua vida, né? Ele já era um idoso, já tinha alguns problemas na sua velhice. E o cristianismo havia se tornado algo tradicional, morno e nominal nessa época. O ardor por conhecer a Jesus já havia morrido na mentalidade de muitos cristãos. A profecia que Jesus fez, que o amor de muitos esfriaria, estava se cumprindo naquele momento. Realmente os tempos eram outros. Diante de tal situação, o velho pastor João leva os crentes daquela época a voltarem para Jesus e ver a profundidade de crer na sua morte e ressurreição. Afinal de contas, ele era o Filho de Deus, o Messias aguardado por tantas gerações. Então, meus irmãos, aqui nós podemos entender que naquele momento o cristianismo estava um tanto quanto morno, quanto morto na sociedade, muito semelhante a muitas das formas que nós vemos hoje. Hoje há muitas coisas ditas que são o Evangelho, mas poucos são genuinamente o Evangelho. Hernandes Dias Lopes, um importante comentarista, destaca que a ideia de João nesta carta é trazer à mente dos cristãos 3 aspectos essenciais que eles deveriam apresentar. O primeiro aspecto é o doutrinário, pois naquela época haviam muitos falsos mestres, como hoje ainda há, que saíam de dentro da própria igreja, os quais serviam uma crença herética, dualista, que era o gnosticismo, que por achar que o corpo é mau e o espírito é bom, negavam a encarnação de Cristo. Juntamente a isso, era ensinado que a salvação só se alcançaria mediante um conhecimento um tanto quanto iluminado, o qual daria passes ao iniciado para a salvação. Então, meus irmãos, podemos fazer uma breve recapitulação. O cristianismo passava por densas dificuldades. Os crentes já não tinham mais o ardor, não havia mais anseio por amar ao Senhor e se sacrificar, como muito bem dito aqui pela irmã na poesia. A grande perseguição que Nero havia implementado já estava em grande decréscimo, e os crentes agora estavam dentro de um mar tanto favorável a eles, mas a despeito disso, o cristianismo estava se tornando cada vez menos influente na igreja primitiva. Então, Deus também fala na sua palavra que além desse nominalismo, além desse enfraquecimento, há esse ensino dessa crença herética, que era o gnosticismo. No entanto, Cristo refuta totalmente, a vida de Cristo refuta totalmente o gnosticismo, quando Cristo morreu em corpo, não somente para sofrer como um ser humano, mas também para redimir a raça humana. Cristo morre para redimir a raça humana como segundo Adão, em despeito de crenças heréticas naquele momento. Cristo é o Filho de Deus, o qual se humilhou. Além do aspecto doutrinário desta carta, ainda o aspecto moral dela. Aqueles que receberam a Jesus, entendem sua doutrina, devem ser exemplos para aqueles que estão a os observar, em santidade e pureza, de modo prático, afastando-se da imoralidade sexual e das tentações que cegam os olhos para as verdades de Cristo. Por último, há o aspecto social dentro dessa carta. Aqueles que profundamente entendiam que Jesus morreu pelos seus pecados como o seu Salvador e diante disso amaram o próximo, não somente de palavras, mas em atitudes. E diante de tudo isso sempre voltamos à referência de Cristo. Cristo morreu em corpo para nos resgatar, morreu em corpo para tornar a sociedade, tornar a humanidade novamente aceita diante de Deus pelo seu sacrifício, tornar aqueles que serviam a Ele pessoas purificadas dos seus pecados e, além disso, pessoas que amam ao Senhor, pessoas que amam de todo o coração a Jesus. E é então nesse contexto, meus irmãos, que João 2,15 aparece. João vinha falando sobre
não amar o mundo, não amar as coisas que estavam no mundo, deixar de lado a sua imoralidade. E aqui ele continua a frisar que não devemos amar o mundo, nem o que nele há. Deus sempre soube que o coração humano é algo corruptível, e por isso mesmo, diante de todos esses conhecimentos dados pelo Espírito Santo, até hoje sofremos com graves e terríveis sintomas de um mundo cada vez mais cético à palavra de Deus e ao firme fundamento da verdade. A raça humana ama cada vez mais o seu pecado e descarta a Jesus Cristo. Não é à toa que diversas doutrinas e diversos pensadores tentam ano após ano, séculos após séculos. A igreja sempre lutou contra pessoas que tentaram transformar a verdade de Deus em algo dissolvido, em algo sem valor, em algo enfraquecido. Cada vez mais, muitas ideologias e sofismas atacam o coração da humanidade. Há um desprezo a tudo que Deus criou. As pessoas trocam a verdade sobre o casamento, a família, o que se é certo ou errado, procurando somente satisfazer a obstinação de um coração que não deseja que Deus exista. As pessoas buscam somente fortalecer o seu ego e a vida de um homem e de uma mulher que não amam a Jesus Cristo. O grande amor ao Senhor tem se esfriado, é verdade. Muitas pessoas gastam as suas vidas seguindo as suas próprias vontades, seguindo somente o que fortalece um sentimento de liberdade. Você vê grande parte das pessoas hoje buscando algo que lhe dê a felicidade. Como é que pode alguém, um marido que amou durante 20 anos a sua esposa, olhar para ela e dizer: eu não amo mais você, agora nesse momento eu quero buscar a minha felicidade? Como é que pode jovens dizerem: eu não amo mais o meu corpo como é, eu vou fazer uma cirurgia de transformação de sexo? Como é que pode uma pessoa dizer que ama mais, e desculpe aqueles que têm os seus animais, mas como é que uma pessoa pode amar mais um animal em detrimento de amar uma vida de um feto? O mundo, meus irmãos, está perdendo as suas convicções morais. Em tempos atrás, muitas nações, principalmente como os Estados Unidos, eram consideradas como nações cristãs, como nações influenciadas pelo cristianismo. E hoje você vai ver Europa, Estados Unidos, nosso país, totalmente levados por crenças demoníacas, por tentarem fazer a sua vontade, por amarem o mundo e o que nele há. O amor do Pai não está nessas pessoas, porque o homem ama mais o mundo e as coisas que nele há. O amor de Deus não pode estar nele. O coração é humano é uma fábrica de ídolos, já dizia Calvino. No entanto, quantos nós conseguimos visualizar isso? Quantos nós tentamos desnudar o nosso coração para a mentira que o pecado tenta nos pregar? Quantos de nós deitamos durante a noite ou amanhecemos o dia e dizemos: eu anseio mais pelo Senhor, eu amo mais ao Senhor, eu quero cada dia mais prosseguir em conhecer ao Senhor? Quantos de nós levantamos com a firme convicção que vamos criar filhos e filhas que amem ao Senhor, que vamos levar os nossos pais, a nossa família a amar mais o Senhor e despertar nas pessoas um coração de homens e mulheres que amam ao Senhor? O cristianismo enfraquece, pois nós temos a nossa visão muito pautada nessa realidade e pouco no céu. O nosso coração ama este mundo, em maior ou em menor proporção. Você também ama, assim como eu amo. Muitas vezes a vontade de se apegar às coisas deste mundo é maior do que o nosso amor por Jesus, e é diante disso que nós pedimos misericórdia, Senhor. Reaviva-nos, Senhor, com o Santo Espírito, para que desejemos as coisas que são do céu. Tudo que há nesse mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos,
a ostentação dos bens não provém do Pai, mas do mundo. E aqui, meus irmãos, eu dou um exemplo claro para você. Você lembra de Eva no jardim? Eva desejou aquele fruto. Ela sabia o que Deus tinha dito, mas ela se deixou levar pela sua cobiça da carne. Aquele fruto era agradável para ela comer. Ela se deixou levar pela cobiça dos olhos. Aquele fruto era desejável ao olhar. E ela se desejou levar pela ostentação, não dos bens, mas por ser igual a Deus. Eva desejou todas essas coisas e mostra o coração pecaminoso da raça humana, juntamente com o seu marido Adão, que vendo todas aquelas coisas, em nenhum momento agiu como tal. A raça humana condenou-se em Adão e Eva. Adão cai em rebeldia ao Senhor. No entanto, meus irmãos, quando nós vamos andando durante as Escrituras e chegamos a Jesus, nós podemos ver um paralelo antagônico a esse momento. Se você ler Mateus capítulo 4, na tentação de Jesus, você vê Jesus refutando todos esses princípios que Eva havia instituído no jardim. O diabo leva Jesus a desejar os pães. A sua carne desejava. A Bíblia diz que Jesus, após 40 dias jejuando, teve fome. Mas Jesus diz assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Satanás, você derrubou a raça humana em Adão e Eva, mas em mim, Jesus Cristo, ela vai ser restaurada. Cristo apontava para a realidade da redenção. Além disso, o inimigo levou Jesus até o alto do monte e disse: se jogue daqui, se jogue para que as pessoas vejam você. Se joga, Jesus, para que as pessoas vejam que tu és o Filho de Deus. E Jesus também se negou. Por fim, o inimigo levou Jesus até o maior monte e disse: eu tudo te darei, se você prostrado me adorar. E Jesus disse: somente a Deus eu vou adorar e prestar a Ele culto. Meus irmãos, durante todos os dias, você é levado a todas essas três situações. Pense comigo quantas vezes algo que lhe é desejoso à carne, quantas vezes há o desejo frequente de nós satisfazermos o nosso eu, seja com situações simples. Eu posso exemplificar isso. Certa vez eu estava com o meu coração tão obstinado por comer um fast food, um fast food. Eu saí daqui da igreja totalmente obstinado a comer isso. E após me deliciar naquilo, eu percebi assim: nossa, mas que grande besteira eu fiz. Poderia ter comido na minha casa, comido algo mais saudável e ainda economizar um dinheiro que eu poderia usar em outra coisa, em uma comida mais saudável. Mas aquilo fortaleceu o meu desejo da carne. E a gente vê em situações simples. Agora pense em uma situação mais aprofundada. Uma pessoa que ama a sua noiva, namorada, o desejo desenfreado dele em casar-se é suplantado pelo desejo dele de se deliciar sexualmente com ela. Ele abre mão das suas convicções, ele abre mão da pureza para satisfazer a sua carne. Ele abre mão daquilo que ele mais prezava, a pureza diante de Deus, para satisfazer algo tão momentâneo, a cobiça da carne. Por outro, a cobiça dos olhos. Quantos de nós, falo aqui aos homens também, já olhamos o carro do ano e pensamos assim: nossa, que bonito seria eu comprando aquele carro e dando uma volta num carrão pela cidade, só pelo simples prazer de ver aquele motor potente, de ouvir aquele motor potente, de ver as pessoas dizendo: você viu como é o carro dele, é tão bonito. Então satisfazemos a nossa cobiça dos nossos olhos. Você percebe que ter os bens não é algo
algo que Deus abomina, mas amar os bens e amar o que você pode ser com aquele bem é algo que Deus detesta. O grande valor de amar a Deus sobre todas as coisas é ter um coração que toma a sua vontade e entrega diante do Senhor. O grande valor de amar a Deus sobre todas as coisas são pessoas que dia após dia sabem da necessidade de levar tudo a Cristo, porque nós não conseguimos controlar. O nosso coração é obstinado como foi o de Eva. Nós queremos satisfazer sempre a cobiça da nossa carne, a cobiça dos nossos olhos e a ostentação de ser algo que Deus não deseja que nós sejamos. É isso que Deus está falando para nós. No versículo 17, a Bíblia fala que o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Meus irmãos, se você lê os evangelhos, você ouve a declaração diversas vezes de Jesus dizer: eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. No Getsemane, quando Jesus ora, ele diz assim: Senhor, passa de mim esse cálice, mas que não seja o que eu quero, mas que seja o que tu queres. Não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Há uma clara, nesse verso, há uma clara oposição ao verso anterior. Enquanto as coisas deste mundo são passageiras, afirma-se, no entanto, que aquele que realiza a vontade de Deus permanece eternamente. Podemos ver aqui uma esperança para a nossa vida, a partir da nova perspectiva daquele que está unido a Cristo por laços de amor e submete-se aos seus decretos. Enquanto aquele povo naquela época desejava realizar suas vontades, estava deixando de lado o cristianismo, João fala fortemente para eles: meus irmãos, o mundo passa e a cobiça, e essa cobiça que você sente também. Todas essas coisas aqui são efêmeras. Eu lembro de ouvir uma vez em uma pregação que a pessoa falava assim: dentre 100 anos, a grande parte de nós não existiremos mais aqui. Esse mundo, se Cristo não voltar e levar a sua igreja, dentro de 100 anos, nós não existiremos mais aqui. Somos efêmeros. A palavra de Deus está dizendo para você algo que você já deve ter convicção na sua vida. Tudo passa, isso vai passar. Quem diria que você, olhando para trás e vendo você lá na sua fase de infância, pensaria que você estaria aqui hoje? Você estava preocupado em brincar, você estava preocupado em saber qual era o brinquedo que você poderia ser mais divertido. Ou mesmo quando você era bebê, eu tenho um bebê em casa e eu fico pensando assim, como é bom às vezes ser uma criança, um bebê de colo. Você leva ele para todo lugar, ele não tem que se preocupar, ele não tem que se preocupar com nada. E aqui, meus irmãos, a clara declaração de Deus para as nossas vidas é que quando você olhar para as coisas deste mundo e desejar este mundo, você tem que olhar para Cristo e dizer: o mundo passa e todas essas coisas não vão existir, mas Cristo sempre existirá, e a Ele eu quero agradar. A obediência ao Senhor nos leva ao prazer de sermos guiados pelo seu Santo Espírito. O que cabe ao servo ou serva de Cristo, o que cabe ao servo, se não negar-se a fazer a sua vontade e desenvolver um firme caráter regenerado pela graça da salvação. Enquanto o mundo cobra de você altivez, você responde com humildade. Apresenta-se a ganância e você responde com generosidade. Se mostram para você imoralidade sexual, você responde com santidade. Essa é a ética de Deus que João deseja expressar. Esse é o padrão daquele que, iluminados pela ética do reino de Deus, procuram seguir, confirmados por Jesus no Evangelho de Lucas,
capítulo 10, versos 27, Jesus diz: ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. Quando aquele jovem rico veio até Jesus, quando ele veio desejando seguir a Cristo, quando ele veio ali naquele momento, Jesus disse para isso assim: olha, você tem que amar a Deus sobre todas as coisas. Quando eu olho para a minha vida e quando eu vejo os meus desejos, eu procuro sempre me lembrar do que o Senhor diz: ame ao Senhor. Ele diz: me ame de todo o seu coração. Quando o povo no deserto estava ali peregrinando, eles se lembravam do Egito, mas era o Senhor dizendo para eles: vocês não sabem o que vocês estão desejando. Quando Josué volta com os espias da terra prometida e ele relata coisas belíssimas que eles viram, o povo estava se deliciando com o Egito, com aquele Egito que foi humilhado por Jesus, por Deus, com aquele Egito que foi subjugado pelo Senhor. Quando nós olhamos para as coisas deste mundo, nada mais estamos fazendo do que olhar com os olhos deste mundo, de um mundo caído, de um mundo que cobiça somente coisas que se pode ganhar aqui. Meus irmãos, quando você olha para a cruz de Cristo, você vê Cristo se deixando de tudo aquilo que ele era mais desejável. Ele deixa ali os seus discípulos. Ele era um mestre, várias pessoas, se você ler a Bíblia, você vai ver multidões seguiam a Jesus. Jesus poderia ser um grande mestre, Jesus poderia ser um grande rabi daquela época, ser sustentado pelo seu ministério itinerante, mas Jesus sabe para que ele veio, e essa é uma convicção que os servos de Deus devem ter. Meu irmão, quando Jesus fez você, Ele colocou dentro do seu coração o desejo pela eternidade. Ele colocou dentro de você o anseio pelas coisas que são do céu. Mas isso só pode ser conquistado pelo coração que ama Jesus. Quando você ama alguém, você busca relacionamento. Quando você ama alguma coisa, você procura proteger-se. Você procura proteger. Quando você ama alguém, você procura cada vez mais agradar aquela pessoa. Cada vez mais estar ali com o seu coração aberto para servir aquela pessoa. Quando você olha para Jesus, você tem que olhar com este mesmo coração. Coração que ama ao Senhor. Uma pessoa que ama ao Senhor deve crer que Ele é real e verdadeiramente está presente em meio à luta contra o pecado. Não há nada que seja invencível para Deus. Não há vidas que o Senhor não possa restaurar. Nosso estado de pecado e miséria servem para mostrar o impressionante amor de Deus, que traz esperança de mudança à vida de um povo cego por seu coração idólatra. Quando nós olhamos para o Senhor, quando nós olhamos para Deus, assim como aqueles irmãos olhavam, nós vemos a cruz. Nós vemos a cruz de Cristo. O Senhor Deus que se humilhou. Eu fico imensamente maravilhado quando eu vejo, por exemplo, ilustrações como a questão de Cristo olhando para a sua mãe, né, lá nos céus, na eternidade, e dizendo: eu vou me humilhar no ventre desta mulher. Eu vou crescer como uma criança, um jovem, e eu vou morrer. Eu vou sentir que Deus vai me abandonar. Mas Deus decidiu pagar o preço. Por causa do seu grande amor. Deus tanto amou esse mundo que deu seu Filho. Ele sabia dos custos, ele não hesitou em dá-lo. Ele sabia dos custos.
Quando nós olhamos para Cristo, quando nós olhamos para a mensagem do Evangelho, nós temos que olhar e saber os custos de seguir a Cristo. Cristo nos abençoa com a sua presença através do seu Espírito Santo, mas Cristo também cobra um preço de renúncia. Mas Deus também nos promete, não é Cristo mesmo que nos promete, não há alguém que tenha deixado pai, mãe, irmãos, que não ganhe 100 vezes mais pais, mães e irmãos. Não foi o próprio Cristo que nos prometeu? Quando nós olhamos para a cruz de Cristo, nós sabemos que a promessa dele, desde o jardim, quando ele disse assim: a serpente Eva morderá o seu calcanhar, mas o seu descendente vai esmagá-la. Quando nós olhamos para desde Gênesis até a culminação em Apocalipse, nós podemos ter a firme certeza que aquele que começou a boa obra é fiel para terminá-la. Esse é o grande valor de amar a Deus sobre todas as coisas, é saber que Deus é fiel, que Deus é um Deus fiel. Enquanto você olha para essa sociedade, enquanto você é traído pelas pessoas, Deus é fiel a você. Olhe para as promessas dele. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. O mandamento do Senhor é límpido e traz luz aos olhos, assim como diz Salmo 19:8. Para cada cristão é requerido a obediência e amor ao Senhor sobre todas as coisas, que requer de nós um total compromisso de vida e busca do Senhor, uma vida derramada de coração ao nosso Salvador. Ou seja, nas nossas finanças, na nossa família, nos nossos desejos, que haja uma clara demonstração do amor de Deus que transborda sobre nós. Que a nossa vida seja uma declaração de crentes que transbordam o amor por Jesus. Que nós possamos abandonar o nosso erro e olharmos para a luz de Cristo que já brilha, que ilumina o nosso viver e nos faz amar a Deus sobre todas as coisas. Quando você ler novamente esse versículo, lembre que quem ama o mundo, não há como você amar a Deus. Deus deu um padrão firme e fiel. Não há como você amar o mundo e amar a Deus. Assim também como você não pode ter desejos que não provêm de Deus, porque o mundo passa e a cobiça também. Este mundo vai passar, todas as coisas vão passar, mas aquele que faz a vontade de Deus permanecerá para sempre. Que o seu coração seja um coração extremamente grato ao Senhor, e que você lembre hoje, em memória dele, o seu sacrifício por você na cruz. Em nome de Jesus, ame a Deus sobre todas as coisas. Querido Deus e eterno Pai, nós somos gratos a Ti pela Sua palavra. Que o Senhor possa falar ao nosso coração, Deus, que a Sua palavra seja aplicada dentro de nós, assim também, Deus, como o nosso coração seja desejoso de Te amar cada vez mais. Em nome de Jesus nós choramos hoje e sempre. Amém.